Vamos à próxima aula. Vamos falar sobre a localização do servidor. O que é isso? O que queremos dizer com isso? Queremos dizer que faz diferença se você tem um servidor contratado, um plano de hospedagem, e o servidor que você contratou está nos Estados Unidos, no Brasil ou na China. Isso tem diferença? Vamos entender a questão. Quando algum usuário acessa sua loja, é enviada uma solicitação para o servidor, que pode estar no Brasil, estar nos Estados Unidos, na China, Europa. Depois, o servidor passa a enviar o conteúdo para o navegador do usuário, o seu potencial cliente que acessa sua loja. Então, o usuário digita o seu endereço, o endereço da sua loja, e chega até o servidor, e o servidor devolve isso para o navegador do usuário. Quanto mais longe o servidor estiver do usuário, mais tempo demora para o usuário receber o conteúdo no navegador, sendo um dos fatores que podem contribuir para a velocidade de carregamento de uma loja virtual. Essa é a questão. Se eu estou em São Paulo e um servidor está em São Paulo, a conexão é mais rápida do que se eu estou em São Paulo e o servidor está, por exemplo, em Fortaleza. Ok? Então, essa distância tem um aspecto a ser considerado. Mas vamos entender se isso faz tanta diferença. Eu penso que isso não é um fator muito importante, pelos seguintes motivos. A diferença é bem pequena, alguns milissegundos entre servidores com recursos similares. Ou seja, não adianta eu comparar um servidor no Brasil, que não é um servidor muito bom, com um servidor que está nos Estados Unidos e é um mega servidor de hospedagem. Empresas grandes no Brasil normalmente usam servidores que estão nos Estados Unidos. E nem por isso o carregamento do site ou loja deles é lento, muito pelo contrário, eles contratam servidores de alto desempenho nos Estados Unidos. Há sim uma questão da distância, né? Mas não é tudo. A localização do servidor é um dos fatores, entre outras coisas, como mencionei, como estrutura do site e outros itens. Essa distância, além disso, essa distância pode ser contornada instalando-se uma rede de distribuição de conteúdo, que chamamos CDN. E eu preparei uma aula mais adiante para explicar como colocar uma rede de distribuição de conteúdo. E eu vou explicar em detalhes o que é isso e por que isso é realmente interessante para a sua loja virtual. Você vai ter uma aula completa sobre isso. 4. Existem fatores fundamentais internos que melhoram significativamente a velocidade de carregamento. Concluindo este ponto, para encerrarmos a aula, eu particularmente não levo em consideração a localização do servidor. Eu considero outros fatores que falamos na aula anterior, que são fatores muito mais relevantes do que a localização do servidor. Além disso, no item 3, menciona a questão da rede de distribuição de conteúdo. É isso. Vamos à próxima aula.